Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Espanha, nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens da voz de Chico Xavier. Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos amigos internautas e todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão na TV Chico Xavier. Que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, esteja conosco. Vamos falar um pouco, à luz do Evangelho da doutrina espírita, da convivência. E por que não dizer da convivência em épocas difíceis, em época de pandemia? Se recorrermos ao dicionário da nossa língua portuguesa, encontraremos o significado de convivência. É o relacionamento frequente, diário. Logo, chegamos à conclusão que todos nós, seja no trabalho, seja na família, temos convivência diária. Entretanto, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, para que possamos entender um pouco mais, à luz do Evangelho, a questão da convivência, principalmente nesse período em que a humanidade atravessa um período de muitas transformações de ordem moral, de ordem espiritual, é preciso recorrermos à figura máxima, ao exemplo máximo, que é Jesus. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 625, pergunta aos nossos amigos espirituais qual o modelo de homem, de guia, em que Deus encaminhou para a humanidade. E os espíritos respondem a Allan Kardec à questão 625, com duas palavras: Jesus Cristo. Vejamos, então, conforme Allan Kardec, na questão 625, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. E sabemos também que ele, por sua vez, é governador do planeta Terra. Mas, buscando aprofundarmos na questão da convivência
em momentos difíceis, em que a terra está passando, como já passou em determinadas épocas, Jesus convivia com seus discípulos em um período que a terra também estava em um momento delicado, aonde Roma, o Império Romano, dominava o povo não só da Palestina, das antigas terras de Canaã, do pai Abraão, Isaac e Jacó, mas acima de tudo, Roma estava no poder. Significava que a vaidade, o orgulho, a luxúria, a prepotência dominava naquela época. Olho por olho e dente por dente. Jesus veio trazer a mensagem de renovação, de pacificação à humanidade. Jesus, ele teve problema com os 12 apóstolos. Problema de convivência. Não por parte do mestre para com seus discípulos, mas os seus discípulos para com o mestre. Houve momentos em que Jesus teve que intervir, apaziguar determinadas situações entre os próprios discípulos, do qual eles, por sua vez, apresentavam pontos diferentes uns dos outros. E Jesus, trazendo a mensagem de pacificação, de amor e de misericórdia, com isso, então, ele teve problema com 12 pessoas, com 12 homens. E voltando na atualidade, nós não vamos ter problema com a nossa família, já ela pequena, numerosa. Nós não vamos ter problema no trabalho, na via pública, na instituição religiosa, na instituição financeira. Ora, quando falamos da convivência em época de pandemia, é o momento de exercermos a paciência, de exercermos a aceitação, principalmente aceitarmos aquilo que nós não podemos modificar. É o momento de exercermos a solidariedade. É o momento também de exercermos a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias. Em verdade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, todos os dias é dia de exercermos a paciência, a benevolência, a indulgência para as faltas alheias, o perdão das ofensas, a ética, o respeito, o bom senso, mas, tratando-se em um período difícil, nós podemos agravar a situação mais do que já está, através da nossa impaciência, através da nossa intolerância, através do nosso orgulho, da nossa vaidade. Com isso, atraímos espíritos do mesmo teor, pensamento do mesmo naipes de espíritos que pensam igualmente a nós, criando dificuldade, criando barreiras, do qual gerando, de uma certa forma ou de outra, discórdia dentro dos lares, no trabalho, na via pública. Então nós temos que buscar trabalhar as nossas próprias mazelas, as nossas dificuldades, dominar esta fera que existe dentro de cada um de nós. Embora não é fácil. Estamos um ano de pandemia, sem podermos sair livremente como saíamos antes. É necessário que todos nós tenhamos que obedecer às regras, não só das leis de Deus, mas também das leis dos homens,
as regras, as leis da Organização Mundial da Saúde, as recomendações da área da saúde, mas é necessário também, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs e internautas, que façamos a nossa parte, buscando ter uma convivência melhor. É a grande oportunidade de tolerar o filho difícil, de ter mais paciência com a companheira, de olhar a vida com os outros olhos. Quantos irmãos estão sofrendo que perderam seus entes queridos, que perderam seus filhos, que perderam seus pais, suas mães, nesta pandemia, para o vírus, para a Covid? Quantos irmãos, embora passaram pela doença, estão vivos, mas ficaram com sequelas? Quantos pais de família do qual impactou diretamente e indiretamente na economia do país estão desempregados? Não tem dinheiro para comprar sequer um remédio, um analgésico? Então é preciso entendermos, meus irmãos e minhas irmãs, que a dor, ela é inevitável para todos nós. Contudo, o sofrimento já é uma opção. A dor é inevitável, mas o sofrimento já é uma opção. A dor da perda de um filho, a dor da perda de um pai, de uma mãe, de um ente querido, a dor de ver um familiar, um amigo, uma esposa entubado em uma unidade intensiva de tratamento sem poder visitá-lo. Essa dor é inevitável, mas o sofrimento já é uma opção. O sofrimento é quando eu, no exercício da minha convivência, do meu relacionamento, eu começo a sobrecarregar as pessoas que me cercam. E como é que eu sobrecarrego as pessoas que me cercam? Através das lamentações, através do meu próprio negativismo, da minha impaciência, da minha intolerância, do meu estresse, do meu orgulho, da minha vaidade. Eu sobrecarrego as pessoas que estão ao meu redor. Ora, nós não podemos constantemente ser peso para as pessoas, mesmo que elas sejam peso para nós. Recorremos na máxima onde Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, a hora é de paz. A hora é de buscar o equilíbrio. A hora é de buscar a harmonia dentro do lar, dentro do nosso campo mental. Nós só vamos ter paz se nós exercermos a paz. Nós seremos pessoas pacientes se exercermos a paciência. Nós vamos ser pessoas tolerantes se exercermos a tolerância. Como que eu posso exigir do outro aquilo que eu não consigo fazer? Não podemos exigir nada de ninguém, mas sim orientar, mostrar o caminho e principalmente através das atitudes, através dos exemplos. Porque a palavra, embora ajuda, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. É através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, que vamos proporcionar, em épocas de crises ou não, um bom relacionamento, respeitando o outro modo de pensar, para que possamos sofrer menos. Não é o fato, seja quem for, que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que ora, é uma pessoa que vive vinculado com as preces, no caminho do bem, com os bons pensamentos, que não vai sofrer. Sim, porém, quando nós passamos a enxergar a vida com outros olhos, com os olhos da aceitação, implica que sofreremos menos. E aceitarmos, meus irmãos,
não é cruzarmos os braços, sermos passivos diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das barreiras, das tempestades. Ter aceitação é buscar a solução, mas com ponto, focando sempre no respeito ao outro, no equilíbrio. As pessoas não têm culpa pelo nosso sofrimento, pela nossa dor. O nosso vizinho não tem culpa pelo nosso sofrimento, pela nossa dor. Ora, que busquemos amar as pessoas enquanto é tempo. Sabem por quê? Porque o ontem já foi. E o amanhã talvez não venha. Nós estamos falando de uma pandemia, de um vírus realmente letal. Agora, com a bênção da misericórdia divina, com o merecimento de todos nós, está chegando a vacina para o controle da pandemia. Mas quantas pessoas estão morrendo por outras enfermidades, por acidentes? A dor é a dor. Mas, quando falamos, queridos irmãos, estimadas irmãs, a questão de relacionar com as pessoas, da convivência, recorremos a um grande amigo nobre espírita, do qual tinha enorme dificuldade em relacionar com as pessoas. E ele, então, além dessa dificuldade em relacionar com as pessoas, ele era presidente do Centro Espírita. Então, vejamos, ele era presidente do Centro Espírita, mas nós sabemos que, embora tudo esteja na mão de Deus, Deus está no controle, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar a nossa contribuição, o nosso testemunho de fé, de abnegação e de amor ao próximo. Porque se assim não for, não haverá evolução. Deus nos ampara, nos sustenta na hora certa, porque nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Não podemos também jogar toda a responsabilidade, declinar, imputar toda a responsabilidade em Deus ou na espiritualidade. E com isso, então, esse irmão, ele reclamava de todos e de todos. Embora presidente de uma casa espírita, nada estava bom para ele. Nada estava bom. Sempre andando constantemente com a insatisfação. Sempre colecionando lamentações, reclamações. Como já dizia André Luiz, quem vive colecionando lamentações, caminhará sob as chuvas de lágrimas. E era assim esse irmão. Ele sofria e não percebia que ele estava sofrendo. Porque há um determinado momento do sofrimento em que a pessoa está num patamar tão avançado do sofrimento que ela não tem noção do buraco, da fundura do buraco que ela se encontra. Ela só toma ciência, ela só toma conhecimento depois que ela é resgatada. E esse irmão, cegamente, embora se esforçando, mas não conseguia sair do lugar. Sempre reclamando das pessoas, nada estava bom, sempre insatisfeito, e de repente ele resolveu obter uma orientação espiritual. E nessas chamadas reuniões mediúnicas, e que nós conhecemos nas casas espíritas, nos centros kardecistas, no final, ao término da reunião, veio o benfeitor espiritual da casa, o irmão Policarpo. Policarpo veio, falou da fé, falou da esperança, falou da convivência. E ele, então, começou a reclamar com o benfeitor espiritual. Irmão Policarpo, se eu faço isso, os trabalhadores da casa reclamam de mim. E ele dizia, desabafando com o benfeitor espiritual, irmão Policarpo,
Se eu não faço, eles também reclamam de mim. E foi falando com o benfeitor espiritual, foi reclamando. E no final da sua fala, do seu diálogo, ele disse ao benfeitor espiritual: irmão Policarpo, eu queria que você me desse uma orientação, um remédio, algo que pudesse definitivamente eu ficar livre de todos esses problemas de uma só. O benfeitor espiritual fez uma pausa e respondendo lhe disse: meu irmão, se queres de fato ficar imediatamente livre de todos os problemas, adentre a um quarto, tranque a porta, feche a janela, feche a cortina para a luz solar não invadir, deita numa poltrona bem confortável e toma meio quilo de analgésico e você terá um sono profundo, estará dormindo por um largo período e estará livre dos problemas, mas também estará livre das soluções, estará livre daquela pessoa antipática que você julga que é, como também estará livre daquela pessoa simpática que você acha que é. E assim, então, ele acatando aquele conselho do benfeitor espiritual do irmão Policarpo, começou a trabalhar, a servir, sem reclamar. E viver e conviver é isso, meus irmãos. Tem dia que nós vamos acordar feliz da vida, sem nenhum motivo plausível. Nós vamos acordar cheio de ânimo, cheio de vontade, dando bom dias para as pessoas, com aquele astral para cima, com aquela energia positiva. Mas vai chegar um dia que nós vamos acordar cabisbaixo, mais quieto, conversando um pouco, sem querer muito se envolver com as pessoas. Isso é da natureza de cada um de nós. É da natureza do patrimônio do nosso espírito que está em processo de ajuste. É a melancolia que nos visita. É um processo depressivo. Seja de ordem, uma enfermidade somática, psicossomática. Seja uma consequência de ordem corporal ou espiritual. E assim nós vamos entendendo que tudo isso, se nós não soubermos filtrar, nós vamos imprimir para aquelas pessoas que nos rodeiam. Vocês imaginaram, por exemplo, nessa pandemia, se um médico que trabalhou no seu plantão 12 horas, 14, 16 horas, às vezes 20 horas, sem parar, numa unidade de tecido e tratamento, se ele chegar em casa e descarregar toda aquela carga de tensão, de emoção na sua esposa, nos seus filhos, em pouco tempo ele ia adoecer, ele e a família toda. Vocês imaginaram se um policial a serviço, em combate com a sua tropa a irmãos menos felizes, e se este, por sua vez, chegar em casa e descarregar toda a sua carga vibratória, adrenalina nas pessoas que o rodeiam, que o cercam? Vocês já imaginaram se aquele dirigente da casa espírita, se aquele padre no confessionário, se o pastor no templo evangélico, depois de escutar vários e vários problemas, de várias e várias pessoas, orientar, conversar, chegar em casa e passar todos os problemas para os seus familiares, descarregar como fosse uma arma, uma metralhadora? Então é preciso entender, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o respeito, saber filtrar as nossas energias, saber e aprender no exercício do respeito a ficarmos calados, tem hora.
Porque nem sempre quem está com a última palavra está com a razão. O silêncio é uma das maiores respostas que podemos dar quando estamos com a verdade. Nem sempre procede de forma verídica aquele ditado, quem cala consente. Ora, Jesus calou várias vezes diante dos inimigos, porque ele sabia que ele ia falar ao vento. Então, é preferível permanecermos em silêncio, em ação, do que pronunciar verbos que venham a magoar, que venham a ferir aquela pessoa que está ao nosso lado. Vocês imaginaram quando chegarmos cansados do trabalho? E imediatamente, ao abrirmos a porta da nossa residência, a esposa disparar a reclamação? Que está faltando isso, que está faltando aquilo, que está faltando isso, que está faltando aquilo, que a criança não fez o dever, que a criança quebrou o braço, tropeçou, machucou? Ela espera o marido chegar, se recompor, tomar um banho, fazer um lanche ou jantar, e aos poucos ela vai passando os problemas para ele. A mesma coisa, o marido chega em casa cheio de problema. Ele não quer conversar sobre os problemas. Temos que respeitar. Ele vai tomar um banho, assistir um futebol, depois ele vai conversar com a esposa. Então, esse espírito de harmonia, esse espírito de respeito é que deve prevalecer dentro do lar. Não precisamos viver na santidade. Os cônjuges, por exemplo, não precisam viverem com aquele amor platônico. É preciso ter respeito pelo gosto, pela atitude do outro. Na hora certa, uma boa conversa se resolve. Se o outro quiser. Porque somos dotados de livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada, mas lembremos-nos das consequências, que nós vamos colher aquilo que nós estivermos plantando. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, conviver não é uma tarefa fácil, mas temos que buscar termos jogo de cintura. Porque senão, vamos viver estressados, vamos viver brigando com as pessoas. Ora, as pessoas não reúnem final de ano para comemorar o Natal, estão convivendo ali, e às vezes não sai uma briga, questão de poucas horas. As pessoas, famílias grandes, reúnem final de ano para uma festa, uma casa de temporada, alugam uma casa em frente a uma praia, um apartamento, fica no hotel. No começo é tudo mil maravilha, no final já estão brigando, já estão desentendendo. É a mesma coisa no lar. Porque a convivência nos dá liberdade de ação. A convivência nos dá liberdade de ação. Mas essa liberdade de ação tem que ser dosada, tem que ser equilibrada, porque senão vamos ferir, porque senão vamos ofender o outro, vamos magoar o outro, vamos prejudicar o outro, sem percebermos às vezes. Quando nós falamos que devemos ter jogo de cintura para que os nossos irmãos internautas, as nossas estimadas irmãs possam entender, eu recordo-me aos 25 anos atrás, mais ou menos, no início dos anos 90, eu tinha acabado de proferir uma palestra em um centro espírita. Recordo como fosse hoje. Então vejam só o que é a convivência. Eu acabei a palestra. Quando eu acabei, eu já estava de saída, quando deparei com uma colega de escola que tivemos a oportunidade de estudarmos juntos quando estávamos no ginásio. Então, vocês imaginem, fazia muitos anos que eu não a via. Ela me viu, ela estava sentada no banco, logo na primeira fila ali do centro espírita, que ela estava aguardando a sua vez para ser chamada para tomar o passe. Foi quando, então, ela me viu, ela reconheceu-me
Eu reconheci ela e ela disse: Delaney, meu filho, Delaney do céu. Já foi logo falando. Eu assustei. Pensei, puxa, tem quase uns 10, 12 anos que eu não a vejo e ela já, quando me vê, fica espantada. Delaney, meu filho. E pôs a mão na boca. Ela punha a mão na boca, falava, Delaney, meu filho, olhava aqui para cima de mim, acima da testa. Falava, Delaney, meu filho, você não imagina o que eu estou vendo. Quando ela falou aquilo, a princípio, eu confesso aos nossos irmãos internautas, às nossas queridas irmãs, que eu pensei, ela é médium, e médium vidente. E ela continuava com seu discurso, Delaney, meu filho, meu Deus, eu não imagino o que eu estou vendo. Eu comecei a ficar preocupado. Não disse nada a ela, pensei, meu Deus, o que essa mulher está vendo? E eu pensei comigo, coisa boa não é, porque ela está aprontando todo esse escândalo, esse teatro todo, ela está fazendo, dizendo que está vendo, porque se fosse coisa boa, ela não estava tão espantada, tão assustada. Ela foi e disse assim, Delaney, meu filho, senta aqui. Me pegou pelos braços, fez eu sentar ao lado dela e me disse, Delaney, meu filho, você não acredita que eu estou vendo? E olhando aqui para cima de mim, para cima na minha cabeça, eu pensei, ela é médium vidente. Ou está vendo alguma entidade, algum espírito sofredor, obsessor, alguma coisa nesse sentido. Só que ela não falava o que ela estava vendo. Ela só ficava com esse discurso, Delaney, meu filho, eu estou vendo. Eu não acredito que eu estou vendo. Eu pensei, pronto, agora ela vai me matar de curiosidade. Eu pensando comigo, nada disso a ela, mas pensei comigo. Depois dizem que as mulheres que é curiosa, o homem também é. E muito. E eu fiquei curioso, querendo saber o que ela estava vendo, que só ela que via. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada, e ela dizia, Delaney, meu filho, eu estou vendo. E eu pensei, meu Deus do céu. Pensando comigo, fala logo, desembucha logo, antes que eu desencarne aqui, de curiosidade. E ela, Delaney, meu filho, eu vou falar para você o que eu estou vendo. Eu pensei, pronto. E vem bomba. Pensei comigo. Eu pensei, bom, se ela realmente é médium, assim, de mão cheia, eu vou fazer um convite para ela depois para trabalhar no centro espírita com a gente, que ela está precisando de médium. E ela me disse, Delaney, eu vou falar. E eu olhando para ela e pensando, e não falava, ela não falava. Ela disse, Delaney, eu vou falar. E olhou para um lado, olhou para o outro e disse, eu vou falar no seu ouvido. Quando ela disse que ia falar no meu ouvido, que estava vendo, eu pensei comigo, nada disse. Eu pensei comigo, é mais grave do que eu poderia imaginar. É tão grave que ela quer falar no meu ouvido, em segredos. Ela disse, Delaney, abaixou o tom de voz, ela abaixou o tom de voz me dizendo assim, Delaney, você está ficando calvo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando ela falou, Delaney, você está ficando calvo. Eu dei uma boa risada e disse a ela, não, minha irmã, não preocupa com isso não. Isso não vai para frente, só para trás. E dei umas boas risadas com ela e ficou meio que desconcertada, porque ela não esperava a minha reação, a minha presença de humor, a minha presença, como dizem, de espírito. Ela achou, hipoteticamente, que eu ia ficar abalado, eu que ia dar sequência ao que ela estava vendo. Não, mas irmã, eu estou ficando calvo, assim mesmo, o tempo passa. Além de eu ficar calvo, eu engordei, eu casei, enfim. Quando ela falou, eu levei na medida, respeitando-a, sem ofendê-la, dizendo, não, mas não preocupa com isso, não, isso não vai para frente, só para trás. E, de fato, eu não falei mentira, que não vai para frente, é só para trás. Calvície não vai para frente, é só para trás. Cada dia que passa, vamos ficando mais calvo. Claro que existe recursos para evitar a calvície. Bom, mas isso é outro assunto, para não fugirmos ao foco principal da ideia, da proposta do evangelho desta noite. A convivência, o relacionamento em épocas difíceis. Essa atitude que eu tive com a nossa irmã foi uma grande oportunidade que eu tive de exercer a paciência com ela,
porque ela ficava com aquele discurso e não falava o que estava vendo. Eu querendo ir para casa, porque eu já estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, ainda fui fazer a palestra. E ali eu tive que exercer a paciência, o respeito com ela. Não que eu sou melhor do que ela, ou que eu fosse melhor do que ela, moralmente ou espiritualmente, mas sim oportunidades, meus irmãos e minhas irmãs, que aparecem para todos nós. É no centro espírita, é dentro do lar. Deus é tão perfeito, meus irmãos e minhas irmãs. Já repararam que ele nos deu 2 ouvidos? Um para entrar, outro para sair. Aquilo que não nos agrada. E aquilo que nos agrada, que entre e que armazenemos em nossos corações. Ora, o lar não deve ser entendido ou visto como um colégio reformatório de normas, de ditaduras e somente de regras, mas sim é uma oficina de trabalho, uma oficina de renúncias. É renunciar, é saber ceder, é aprender a dividir. Eu vim de uma época, nasci nos anos 60, eu vim de uma época que era uma televisão para 6 filhos, pai e mãe 8. E nós não podíamos ver o que nós queríamos ver. Nós tínhamos que assistir o que nossos pais estavam assistindo. E quando ele saía da sala, era uma briga, os 6, que cada um queria ver uma coisa. Apesar que não tinha muita opção, era só 3 canais. Hoje, cada um tem a sua televisão. Se não tem, assiste no celular, no smartphone, no computador. Eu vim de uma época em que os pais, em que nós, filhos, tratávamos os nossos pais, sim, senhor, não, senhora. E até hoje, embora meu pai já partiu para o plano espiritual, eu chamo minha mãe de senhora. É claro que nós estamos em outras épocas. As coisas mudam, a educação muda, os valores mudam, a Terra evolui, os espíritos vão evoluindo, mas nós temos que entender que está tendo um avanço enorme na área da ciência. Está tendo um avanço enorme na área da tecnologia, principalmente. Mas o avanço moral está um pouco travado. E nós travamos quando nós cruzamos os braços, quando nós deixamos de perdoar, quando nós deixamos de amar, quando nós deixamos de respeitar, quando nós deixamos de sermos solidários com a dor do outro. A vida é muito curta, meus irmãos e minhas irmãs. A vida é um sopro. Como estávamos falando no início da nossa fala, o ontem já foi, o amanhã talvez não venha. Então viva, busque viver em paz, com harmonia. Chega de sofrimento. O lar é o mundo, é como fosse um mundo em miniatura. E as pessoas que vivem no nosso lar, se o lar é o mundo em miniatura, as pessoas são os nossos irmãos, é a humanidade. É o motorista do ônibus, é o caixa do supermercado, é o farmacêutico, balconista da farmácia, é o médico, é o motorista do aplicativo, é o líder religioso, é o cético, é aquele vizinho que nos perturba, colocando o som em alto volume, as festas, perturbando o sossego de quem quer paz e quer tranquilidade. A vida não é fácil, mas se torna mais difícil quando nós não buscamos viver Jesus dentro de nós. E viver Jesus dentro de nós é dizer mais vezes: eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim, em que posso ser útil, que posso te servir. É tão gratificante para o espírito, eu não estou falando para o espírita, para o espírito, para nós, independentemente do rótulo da religião, de sermos úteis ao outro.
Vocês já imaginaram a grandeza de podermos ser útil ao outro? De poder buscar um copo d'água para a pessoa tomar um remédio? De podermos abrir a porta de um carro para se acomodar uma senhora? De poder parar o carro para que o pedestre passe na nossa frente, dando a preferência a ele, embora a preferência seja nossa. Dando um banho no nosso animalzinho que está lá no quintal, no terreiro, no canil. É muito gratificante sermos úteis às pessoas. Poder fazer uma prece em favor daquela pessoa. Poder pagar uma conta, suprir uma necessidade material. Chegar num momento fúnebre, às vezes falta a palavra naquele momento difícil do funeral, mas podemos ver aquela pessoa e simplesmente, mas é tudo, dar um abraço daquela pessoa, para ela sentir que nós estamos ali do lado dela, do que ela precisar, nós estamos ali, não precisa nem abrir a boca, não precisa nem pronunciar com palavras, e sim com atitudes. Porque quantas pessoas queriam fazer tudo isso que nós estamos falando e não fazem, porque estão entubadas numa unidade intensiva de tratamento, seja através da Covid, numa doença terminal. É a vida nos ensinando, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros, ante os pesares da vida. Observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, aquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz, por suas vezes, o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca cessures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.